Antigamente, erguido sobre a promessa de liberdade e equilíbrio, erguia-se o imponente Palácio da Justiça. Seus pilares de mármore branco foram moldados para sustentar a República, e seus salões, um dia, ecoaram com a voz da sabedoria e da imparcialidade. Mas o tempo, implacável, desgastou não apenas as pedras, mas também os ideais. O Alto Conselho, que deveria ser o guardião da harmonia, transformou-se em uma torre de marfim, distante e arrogante. Seus conselheiros, antes vistos como sábios, agora eram temidos como senhores feudais que interferiam em todos os assuntos do reino, protegiam seus aliados poderosos e silenciavam impiedosamente qualquer voz que ousasse questionar suas decisões. A confiança do povo, que era a verdadeira fundação do palácio, havia se esfarelado, dando lugar ao medo e ao ressentimento. E foi nesse cenário de desconfiança que um novo ciclo se iniciou. Na grande solenidade de abertura, os lordes e conselheiros se reuniram sob os candelabros dourados do salão principal. O ar estava pesado, carregado de formalidades e tensões não ditas. Todos esperavam um discurso protocolar, mais uma ode vazia às virtudes da justiça. Mas quando Edson, o guardião reflexivo e presidente do conselho, subiu ao pódio, algo diferente aconteceu. Ele não trouxe palavras de autocelebração. Ele trouxe um espelho. Sua voz, firme e carregada de uma gravidade incomum, cortou o silêncio do salão. Chegamos a um momento de tristeza profunda. Uma pausa. Os olhares se cruzaram surpresos. Edson continuou sem hesitar. Nosso palácio, esta instituição que juramos honrar, perdeu a confiança do povo. E essa perda não foi um acidente. Foi uma escolha. Nós interferimos onde não devíamos. Nós quebramos a delicada harmonia entre os poderes que sustentam nossa república. Nós, em nossa vaidade, nos colocamos acima da própria república que deveríamos servir. Cada palavra era como uma martelada na consciência coletiva do conselho. Ele estava expondo as feridas que todos sabiam que existiam, mas que ninguém ousava nomear em voz alta. Ele rejeitou a ideia de que juízes são super-humanos intocáveis, imunes a críticas. Pelo contrário, ele afirmou que as críticas sinceras eram o remédio necessário, enquanto as bajulações e os elogios fáceis eram o veneno que os adoeceu. Então, ele apontou o caminho para a cura. Precisamos de redenção urgente, declarou. Uma redenção que começa com reflexão honesta, passa pela autocorreção corajosa e se consolida em um novo código de ética. Um código que não seja apenas um pedaço de papel, mas um escudo real contra os privilégios ocultos e as tentações do poder. Neste momento, ele se virou para uma das ministras presentes, Carmen, a relatora leal, conhecida por sua diligência e integridade. E agradeço publicamente a nobre conselheira Carmen por aceitar a difícil tarefa de liderar a criação desta nova lei. Uma lei que proibirá, de uma vez por todas, os favores disfarçados de presentes, que impedirá que parentes de conselheiros façam negócios com aqueles que têm interesses em nossos julgamentos e que acabará com as viagens e eventos pagos por lobistas em busca de influência. A menção a essas práticas, tão comuns nos bastidores do poder, fez com que uma onda de choque percorresse o salão. Nos cantos mais sombrios, onde a luz dos candelabros mal chegava, as reações foram imediatas. Alexandre, o senhor implacável, conhecido por sua mão de ferro e por desprezar qualquer crítica externa, franziu o senho. Seu rosto, uma máscara de fúria contida. Ao seu lado, Gilmar, o estrategista astuto, um veterano mestre em manobras políticas e defensor ferrenho dos privilégios da elite, trocou um olhar rápido e inquieto com seus aliados. Eles não precisavam de palavras. Todos no salão, do mais novo ao mais antigo conselheiro, entenderam perfeitamente a mensagem. O discurso de Edson não era uma reflexão abstrata. Era uma declaração de guerra. Um chamado à mudança que atingia diretamente o coração do poder exercido pelos homens mais temidos do palácio. Longe dali, fora dos muros de mármore, o arauto valente Gustavo, um deputado popular conhecido por sua voz incisiva e por não temer os poderosos, assistia a tudo com atenção. Seus olhos brilhavam de espanto e esperança. Ele não viu apenas um discurso,
ele viu o início de uma rebelião interna pela alma da República. Sem perder um segundo, ele correu para as praças e ruas, para junto do povo, e proclamou em alto e bom som: "Vocês ouviram? Vocês viram? Edson escolheu o caminho da honra, ele não se curvou." Dentro do próprio palácio, ele cravou uma batalha direta contra aqueles que transformaram a justiça em uma fortaleza pessoal, em um instrumento de perseguição e privilégio. Ele está lutando contra Alexandre, está desafiando Gilmar. Ele escolheu lutar pela restauração da nossa república. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O reino se agitou. Nas tavernas, nos mercados, nas assembleias, não se falava em outra coisa. Muitos aplaudiram a coragem de Edson, vendo nele a fagulha de esperança que há muito se apagara. Finalmente, alguém de dentro teve a bravura de dizer o que o povo inteiro sussurrava. Outros, especialmente os que se beneficiavam do sistema corrupto, reagiram com fúria, acusando Edson de traição, de querer destruir a instituição para ganhar popularidade. A batalha estava apenas começando. As forças da resistência, lideradas pelo estrategista astuto e pelo senhor implacável, começaram a se mover nas sombras, planejando como neutralizar essa ameaça interna, como transformar o novo código de ética em letra morta. Eles sabiam que a proposta de Edson era perigosa. Proibir que parentes de conselheiros trabalhem em empresas ou escritórios de advocacia que atuam em casos julgados por eles. Isso cortaria uma fonte histórica de poder e enriquecimento ilícito. Impedir que conselheiros aceitem viagens, palestras e estadias em hotéis de luxo pagas por empresas ou lobistas com interesses diretos no palácio. Isso secaria a fonte do clientelismo e da troca de favores. Exigir transparência total nas agendas, encontros e decisões? Isso arrancaria o véu de segredo que permitia tantos acordos obscuros. Era um ataque direto ao estilo de vida e ao modus operandi que definia o poder no reino há décadas. A luta que se seguiu foi feroz. De um lado, Edson e Carmen, a relatora leal, trabalhavam incansavelmente, buscando apoio entre os conselheiros mais íntegros e mobilizando a opinião pública através de arautos como Gustavo. Eles argumentavam que a sobrevivência do palácio dependia dessa limpeza. Sem confiança, a justiça é apenas força bruta. Sem legitimidade, suas decisões são apenas imposições tirânicas. A República, diziam eles, não pode sobreviver com um poder que se julga absoluto e infalível. Do outro lado, a velha guarda usava toda a sua influência. Manobras regimentais, pressões nos bastidores, artigos anônimos na imprensa controlada por seus aliados, tudo foi usado para desqualificar a reforma, para pintá-la como um ataque populista e perigoso à independência do judiciário. Eles diziam que Edson estava colocando o palácio em risco, enfraquecendo-o diante de seus inimigos, mas o povo sabia que os verdadeiros inimigos do palácio estavam sentados nos tronos mais altos. No fim, uma coisa era certa, independentemente do resultado imediato daquela batalha. A semente da verdadeira república, a semente da responsabilidade, da transparência e do serviço ao povo, havia sido plantada. E ela foi plantada não por um inimigo externo, mas no coração do próprio Palácio da Justiça, por um de seus guardiões. Aquele discurso não foi apenas um chamado à redenção para a instituição. Foi um chamado para que cada cidadão do reino se lembrasse do que a justiça deveria ser, e para que nunca mais aceitassem menos do que isso. A luta seria longa e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma chance real de que os pilares do palácio voltassem a sustentar a república, e não apenas o peso da própria arrogância. O chamado ecoou, e agora, o reino inteiro aguardava para ver quem teria a coragem de atendê-lo. Obrigado por assistir. Se você acredita que a transparência e a ética são fundamentais para a nossa justiça, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Até a próxima!